Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre organização dos dados em tabelas e gráficos. Temos o objetivo de compreender para que servem as tabelas e gráficos, aprender as regras para construir tabelas e gráficos e conhecer os tipos de tabelas e gráficos, saber em quais situações utilizamos cada tipo de gráfico. Vamos lá? Quando retiramos as informações de uma pesquisa, antes de organizá-los ou processá-los, temos os dados brutos. A ideia é transformar esses dados em informações para que seu entendimento seja simples e rápido. A organização dos dados em tabelas ou gráficos proporciona um meio eficaz do estudo do comportamento da característica ou da variável de interesse. É importante deixar claro que existem diversos tipos de gráficos e tabelas, e a escolha de uma ou outra vai depender da característica com a qual estamos trabalhando. É muito importante desenvolver a habilidade de construir tabelas e gráficos, e mais importante ainda é saber fazer a leitura adequada deles. Então vamos lá, vamos começar com as tabelas ou representações tabular. A organização dos dados em forma de tabela é um método mais utilizado. Segundo regras estabelecidas, temos então as tabelas estatísticas. Para organizar uma tabela, existem algumas normas nacionais que devem ser respeitadas e ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pessoal, existem algumas revistas que criam as suas próprias normas para desenvolver as tabelas. Então, quando vocês forem escrever um artigo, é importante vocês verificarem se existem essas regras próprias. Uma tabela estatística consegue apresentar os resultados de uma pesquisa ou parte delas de forma resumida, no qual podemos ter uma visão mais clara e fácil dos resultados obtidos. O objetivo de construir uma tabela é obter uma visão geral que ocorre com os dados observados, condensando então essas informações. Então vamos lá, vamos conhecer quais são os elementos essenciais de uma tabela. Tá? Primeiro elemento, título. Ele vai indicar a natureza do fato estudado, o que, as variáveis escolhidas na análise do fato, como, o local, onde e a época, quando. Então no título nós vamos responder o que, como, onde e quando foi realizada a pesquisa. No corpo da tabela, nós temos um conjunto de linhas e colunas que contém respectivamente as séries horizontais e verticais de informação. Tá? A fonte é um indicativo no rodapé da tabela da entidade responsável pela sua organização ou fornecedora dos dados primários. O cabeçalho, ele designa a natureza do conteúdo de cada coluna. A coluna indicadora mostra a natureza do conteúdo de cada linha, e as notas elas são colocadas no rodapé da tabela para esclarecimentos de ordem geral. Por exemplo, nós utilizamos uma abreviatura na tabela. Nós vamos dizer o que significa aquela abreviatura como uma nota. Então, vamos lá. Na representação tabular, existem alguns símbolos que nós utilizamos para definir alguns conceitos. Por exemplo, quando nós utilizamos o hífen, é quando o valor numérico ele é nulo. Quando nós utilizamos a reticência em um campo lá da tabela, quando não se dispõe do dado. Quando nós utilizamos o ponto de interrogação, quando há dúvidas quanto à exatidão do valor numérico. 0, 0,0, 0,00, quando o valor numérico é muito pequeno para ser expresso pela unidade utilizada, respeitando o número de casas decimais. E x é quando o dado precisa ser omitido de alguma forma, ok? Nós precisamos numerar as tabelas quando houver mais de uma. As tabelas elas devem ser fechadas acima e abaixo por linhas horizontais, não sendo fechadas à direita e à esquerda por linhas verticais, pessoal. Então, não é fechado por linhas verticais. Se nós fecharmos essa tabela, ela já não vai ser mais chamada de tabela, e sim de quadro. É facultativo o emprego de traços verticais para separação de colunas no corpo da tabela. Os totais e subtotais normalmente devem ser destacados e devemos manter a uniformidade do número de casas decimais. Tá?
Então, aqui nós temos um exemplo de tabela. Por exemplo, consumo per capita mundial e brasileiro de carnes. Tá? Então, lembrando ali, ó, as tabelas elas não são fechadas lateralmente. Então, nós não temos aqui ó, traço nas laterais. Tá? Nós precisamos colocar o título, né? Então, o título tem que ter as informações, a fonte, né? FAO ali, 2012, o ano. E nós temos ali os tipos de carne, o mundo, o Brasil e etc. Então, vamos ver. Ali nós temos as linhas e as colunas. Né? Então, uma tabela sempre vai ter linhas e colunas. E nós temos aí os elementos essenciais. O título, o cabeçalho é a primeira linha, indicando o que vai ter em cada coluna. A coluna indicadora é o que tem em cada linha. Nós temos o corpo e os totais e o rodapé. Tá? Então, pessoal, nesse caso a gente chama essa tabela de tabela de dupla entrada, porque nós temos cabeçalho e coluna indicadora. Quando nós temos ou cabeçalho ou coluna indicadora, nós temos uma tabela simples. Tá? Então, nesse caso aí, nós temos uma tabela de dupla entrada, porque nós temos esses dois tópicos, cabeçalho e coluna indicadora. Então, pessoal, vamos para os gráficos agora. Muitas vezes, a informação contida nas tabelas pode ser mais facilmente visualizada por meio de gráficos. Por exemplo, podemos citar os meios de comunicação que apresentam diariamente das mais variadas formas para auxiliar na apresentação das informações. Né? Então, nós vimos gráficos diariamente, né? Nos telejornais, nas revistas, porque os gráficos, às vezes, eles podem ser mais fáceis de visualizar. Eles aumentam a legibilidade dos resultados de uma pesquisa. Então, o objetivo é apresentar de maneira clara, rápida e objetiva os dados coletados. Tem a função de transmitir uma ideia visual do comportamento do conjunto de valores. Graças ao aumento dos recursos gráficos, sua construção tem sido cada vez mais simplificada. Por meio do uso de programas computacionais, existe hoje uma infinidade de tipos de gráficos que podem ser utilizados. Alguns tipos de gráficos podem ser utilizados tanto para variáveis qualitativas quanto para variáveis quantitativas. Entretanto, pessoal, prestem atenção, alguns tipos de gráficos são específicos somente para um dos tipos de variáveis. Portanto, é muito importante conhecer o tipo adequado para cada caso. Tá? Então, pessoal, os gráficos, as tabelas também, tá? Mas os gráficos, eles precisam ser autoexplicativos e de fácil compreensão. Eles precisam ter um título onde se destaca o fato, o local e o tempo. Devem ser construídos em uma escala adequada que não desconfigure os fatos ou as relações que se deseja destacar. Tá? A altura ela deve então compreender em torno de 60% a 80% da largura. Tá? Precisamos numerar os gráficos quando houver mais de um, né? Assim como nós fazemos lá na tabela. Os gráficos eles são nomeados como figura. Tá? Vamos ver o primeiro tipo de gráfico aí, o gráfico de colunas e barras. O gráfico de colunas e barras ele só muda a orientação, eles são muito parecidos. Eles contêm retângulos em que uma das dimensões ela é proporcional à magnitude a ser representada. A outra, arbitrária, porém igual para todas as colunas ou barras. Tá? Então, uma delas é representada em relação à magnitude de frequência de uma variável e a outra, ela é variável, mas deve ser igual a todos. Essas colunas ou barras são dispostas paralelamente umas às outras, verticalmente ou horizontalmente. Tá? Então, quando nós temos aí as colunas verticais, nós temos o que nós chamamos de gráficos de colunas. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de gráficos de colunas. Em um dos eixos, nós temos o consumo per capita, no outro eixo, nós temos o tipo de carne. Por exemplo, ali suína, frango, bovina e ovina, né? E o consumo, que provavelmente está em porcentagem. Esse é um outro exemplo, né, de consumo per capita mundial de carnes, né? Só que, em vez de estar em colunas, ele está em barras. Então, nós temos essa representação de forma horizontal.
ok? Então, nós temos aí um segundo exemplo. Nós temos gráficos comparativos. Quando os elementos de uma amostra ou de uma população são classificados de acordo com 2 ou mais fatores, podemos utilizar gráficos comparativos. Um exemplo de gráfico é o gráfico de colunas justapostas ou gráficos de colunas compostas, tá? Nós temos também os gráficos de barras justapostas e os gráficos de barras compostas, tá? Que seguem aí o mesmo objetivo. Então, vamos ver o exemplo de gráfico de colunas justapostas, né? Então, nós temos, nesse caso, o consumo per capita mundial e brasileiro. Então, nós estamos comparando o consumo de carne do mundo e no Brasil, né? Dos diferentes tipos de carne. Carne suína, a carne suína ela é mais consumida no mundo do que no Brasil. Já o frango, ele é mais consumido no Brasil que no mundo, tá? A bovina também. A ovina já inverte, então nós temos aí essa representação e nós podemos comparar duas variáveis, né? O mundo e o Brasil, nesse caso de gráfico. Tá? Esse é o mesmo gráfico, só que em vez de estar na horizontal, ele está, em vez de estar na vertical, ele está na horizontal, então nós temos aí os gráficos de barras justapostas. Tá? Pode-se comparar ainda os níveis de uma variável dentro de cada categoria em uma única coluna. Então, quando nós temos muitas colunas ou muitas barras, nós utilizamos aí a questão das colunas ou barras compostas. Então, nós temos aí o mesmo exemplo do gráfico anterior, só que em barras compostas. Tá? E aí, as barras elas são empilhadas e nós conseguimos ver quem aí tem o maior ou menor consumo. Okay? Um outro tipo de gráfico é o gráfico de setores, representa a composição usualmente em porcentagem de partes de um todo. É um círculo de raio arbitrário, representa o todo dividido em setores que correspondem às partes de maneira proporcional à variável. Tá? Neste tipo de gráfico, a variável em estudo é projetada num círculo, né? Dividido, então, esses setores com áreas proporcionais às frequências de suas categorias. Né? É recomendado para este caso que o número de categorias não seja muito grande e obedeça uma ordem específica. E vamos ver, então, um exemplo de gráfico de setores, né? A porcentagem do consumo per capita mundial de carnes. Né? Nós temos a fonte aí. Né? Então, por exemplo, no mundo, a carne mais consumida é a carne suína, tá? Seguida da carne de frango, bovina e ovina. Tá? Então, nós conseguimos visualizar de forma fácil esse gráfico. Pessoal, é importante colocar a unidade de medida. Então, por exemplo, aí nós estamos falando em porcentagem, né? No gráfico de setores sempre vai ser porcentagem, mas nos outros tipos de gráfico é importante vocês colocarem o que aquele vetor horizontal ou vertical do gráfico ele está significando. Tá? Vamos ver os dois tipos de gráficos agora que são exclusivos para variáveis quantitativas. Tá? Os gráficos de setores ou de pizzas, eles são exclusivos para as variáveis qualitativas. Tá? Já os gráficos para variáveis quantitativas são gráficos de dispersão e gráfico de linha. Podemos utilizar gráficos de barras e colunas também para quantitativas, mas temos alguns que são exclusivos para variáveis quantitativas, que são esses dois que nós vamos ver. Alguns tipos de gráficos para variáveis quantitativas nós veremos mais adiante, como o gráfico de histograma, polígono de frequência, que é realizado por meio das distribuições de frequência, e o gráfico de box plot ou gráfico de caixa, tá? Que nós veremos lá em medidas de separatriz. Nós vamos começar aí vendo o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é aquele que em cada dado é representado por um ponto x e y do sistema de coordenadas cartesiano do gráfico. O objetivo deste tipo de diagrama é verificar se existe algum tipo de associação entre duas variáveis quantitativas observadas. Tá? Devemos tomar cuidado na análise deste tipo de gráfico, uma vez que as variáveis correlacionadas não necessariamente estão sujeitas a uma relação de causa e efeito. Tá? Então, vamos ver aí na prática como que é esse gráfico.
Então, esse gráfico é a relação entre o peso e a altura de cordeiros da fazenda escola no ano de 2018, fonte próprio autor, dados fictícios. Tá? Então, nós temos o peso e a altura de cada um dos animais. Então, nós temos aqui ó, a altura, né, representada por um dos vetores, e o peso representada por outro. Cada pontinho é cada um dos animais. Tá? Então, nós temos aí a relação entre peso e altura de cada um dos animais. Um outro tipo de gráfico que é muito utilizado são os gráficos de linha, tá? Quando as observações são feitas ao longo do tempo, os dados são denominados temporais ou longitudinais. É uma representação adequada para esse tipo de gráfico, gráfico de linha. Consiste em colocar o eixo vertical do gráfico à escala temporal, ano, mês, dia e etc. E no eixo vertical da variável a ser estudada, a frequência. É usual unir os pontos através de um segmento de reta. Tá? Então, nós temos aí um exemplo do gráfico de linhas, que é o peso médio de 10 cordeiros da fazenda escola, acompanhados a cada 14 dias de idade no ano de 2018. Então, fonte próprio autor. Nós temos aqui ó, uma escala regular, ó, 0, 14, 28, 42, 56 e 70 dias de idade dos animais. E aqui nós temos o peso, então nós conseguimos verificar a evolução dos pesos. Esses gráficos, eles são muito utilizados em previsões do tempo, né, que nós conseguimos verificar a variação das temperaturas, umidades, entre outros. Tá? Importante, atenção, não é adequado para variáveis qualitativas esse tipo de gráfico. Por quê? Porque não existe ligação entre suíno, carne suína e frango, por exemplo. Então, nós não podemos fazer essa ligação entre os dados, tá? Então, nós não utilizamos gráficos de linha para variáveis qualitativas, ok? Ela só é adequada para variáveis quantitativas, que normalmente aí tem uma relação temporal, então uma relação de espaço, tudo bem? Então, não se esqueçam disso, tá? Não utilizamos gráficos de linhas para variáveis qualitativas, somente quantitativas. Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos para que servem as tabelas e gráficos, nós aprendemos as regras de construir tabelas e gráficos, o que é ou não essencial. Lembrando que as tabelas e gráficos, eles devem ser autoexplicativos, então nós não precisamos ler o texto para entender aí o conceito do gráfico, o que ele quer passar para nós, ou da tabela. Nós vimos os tipos de tabelas e gráficos, tá? Nós temos ali as tabelas simples, as tabelas de dupla entrada, e em qual situação, né, em qual tipo de variável nós utilizamos cada tipo de gráfico. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigada pela atenção.